Hoje eu trago 10 princípios que eu gostaria de ter definido na minha vida desde o primeiro dia de operação, desde a primeira vez que eu conheci o mercado financeiro. Se eu tivesse seguido esses princípios desde a primeira vez que eu tive contato com o day trade, com o mercado financeiro, eu teria alcançado a consistência muito mais rápido. Eu não teria ramificado tanto o meu conhecimento e, consequentemente, eu não teria perdido tanto dinheiro. Então eu decidi montar esse vídeo com os 10 princípios, e são os 10 princípios que eu sigo todos os dias. E para ser bem sincero, são esses princípios que regem a minha vida, que me direcionam durante o dia. Vou mostrar para vocês agora nesse vídeo, e eu espero que esses 10 princípios ajudem vocês tanto quanto eles me ajudaram e me ajudam até hoje. Maravilha? Então já deixa aquele likezão, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, seja bem-vindo de volta e vamos lá, time. Vamos começar a abordar esses princípios de uma forma decrescente. Vou começar pelo 10º. O 10º é o seguinte: comece pequeno e essa é uma grande regra. Uma vez eu ouvi Luciano Heng falando: comece pequeno e pense grande. E se você parar para observar, se você identificar a essência dessa frase e aplicar em suas vidas, você vai reduzir drasticamente as possibilidades de você perder muito dinheiro, de você quebrar durante umas operações, de você fomentar a sua ganância e querer arriscar mais do que você pode. Porque olha só, se você começa pequeno, significa que você vai arriscar pouco do seu capital, mas você está pensando grande. Então automaticamente você vai seguir os outros princípios que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Porque o pensar grande significa ter um plano, significa ter uma estratégia. Você já está se vendo daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos. Se você começa pequeno, você não vai entrar alavancado em uma operação. Se você está testando alguma coisa, você não vai querer pegar seu dinheiro e botar em coisas que você está testando ainda, que você não tem uma noção da probabilidade de acerto dessa determinada estratégia. Se você não tem um gerenciamento específico para essa estratégia. Se você começar pequeno, você não vai arriscar 20% do seu capital em uma operação, porque isso é loucura. E por isso, começar pequeno e pensar grande é uma grande sacada no day trade. Maravilha? Agora o nosso 9º propósito é o seguinte: abrace uma única estratégia. Exatamente. Eu acho que você também já deve ter ouvido por aí algum caso de uma pessoa gananciosa que queria tudo e de repente acabou não ficando com nada. Nós seres humanos, nós temos algumas limitações. Nosso cérebro, ele é totalmente reprogramável, isso é um ponto. Porém, ele não é uma máquina que possui algoritmos onde você pode programar para sempre que acontecer alguma coisa, você ter uma reação exata, exatamente igual às reações anteriores. Você tem neurônios e não códigos matemáticos. Por isso, você também, como ser humano, acaba sendo incapaz de processar todas as informações ao mesmo tempo. E observe o seguinte: eu cometi muitos erros, e um desses erros era o seguinte: ramifiquei muito o meu conhecimento. Então eu aprendi algumas estratégias de scalper, algumas estratégias de swing. Eu queria algumas estratégias para operar uma tendência e eu queria algumas estratégias para operar consolidação, reversão. Eu ficava olhando tudo isso ao mesmo tempo no mercado. Na minha mente eu pensava: bom, eu sabendo de tudo isso, a primeira coisa que aparecer eu vou identificar e eu vou entrar em uma boa operação. Então eu quis aprender tudo. Só que de repente eu via 1 milhão de oportunidades no gráfico, porque na minha mente eu estava a par de tudo. Então eu entrava em uma operação, de repente eu observava que uma outra estratégia também estava montando uma operação. E aí eu queria já sair dessa operação para entrar na outra estratégia. Só que de repente tinha uma outra estratégia que estava apresentando uma operação em outro lugar. Então eu queria sair dessa operação para entrar em outra. E assim minha cabeça ficava a 1000 por hora e eu não conseguia manter uma sequência de dias positivos, não conseguia manter uma sequência consistente. E no final das contas eu sempre ficava perdendo dinheiro. Por quê? Eu tinha várias estratégias na minha mente para operar e eu não abraçava uma única estratégia e seguia ela todos os dias. Abrace uma única estratégia, teste essa estratégia nos mercados que já aconteceram, volte o gráfico bastante e faça um teste e observe se essa estratégia, com um gerenciamento de no mínimo 2:1, ou seja, você assume perder um montante para ganhar o dobro, veja se essa estratégia ela consegue ser vencedora acima de 50%. Porque se você está ganhando 50% das vezes, mas você está ganhando o dobro do que você perde, então significa que você vai ser consistente no final das contas. Mas eu sei também que lidar com gerenciamento
é um pouco complicado. Você definir bons pontos para estopar uma operação, você ter que sair de uma boa operação, definir bons pontos de alvos. E é por isso que eu vou trazer meu 8º princípio. Ele está relacionado aos estudos de operações, as operações que você já fez mesmo. Eu vou te explicar melhor. O nosso 8º mandamento é o seguinte: projete seus resultados. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você já fez 30 operações com uma estratégia que você encontrou. Projete esses resultados, independente se são bons resultados ou resultados ruins. Faça um estudo das suas operações. Observe quais os tipos de operações que você fez, quais foram as operações que foram vencedoras ou perdedoras, e projete isso para as próximas 20 ou 30 operações. Quantas dessas operações você conseguiu ganhar? O gerenciamento que você tem em mente, você está executando durante as operações? Observe quantas vezes dessas operações você mudou os seus princípios. Você botou um stop menor do que era para colocar, ou você colocou um alvo menor ou maior do que era para colocar, e observe o que você está fazendo. Um erro que é muito comum é: você transfere um dinheiro para a corretora e fica operando. Chega no final do mês, você apenas vai olhar esse dinheiro. Digamos que você transferiu R$1.000. Chega no final do mês, você vai lá olhar se tem R$500 ou se tem 1.500. Você não está fazendo os estudos da operação. Você simplesmente está operando todos os dias. Isso é um erro muito grande, porque você não está aprendendo consigo mesmo. O seu maior concorrente é você mesmo. É você contra você. Muitas vezes eu entrava em operações e eu achava que era a operação perfeita. Então eu me fechava. Eu acreditava que nada poderia estragar aquela operação. Não poderia dar errado, porque a operação bateu em todos os sinais possíveis para ser uma boa operação. Então simplesmente eu me fechava para essa operação e eu acabei tomando na cara muitas vezes. Perdi grandes montantes de dinheiro. E é por isso que eu vou trazer para vocês o meu 7º propósito. Ele é o seguinte: saia na perda da premissa. Como assim? É um fato que você entra em operação por um motivo, certo? Se nas próximas barras o mercado ele continuar na mesma premissa do porquê você entrou, você continua na operação. Se de repente o mercado mudar a premissa nas próximas barras, você sai da operação. Eu vou dar um exemplo. Em uma tendência de alta, o mercado romper o fundo anterior, significa que a tendência de alta está fraca, não está mais na premissa. O mercado pode lateralizar ou reverter. Então, por que você vai continuar em uma operação que ela perdeu a premissa? Você entrou baseado na tendência de alta. Aqui ele mudou a tendência, então a premissa mudou. Não faz sentido você alongar o seu stop, por exemplo. Ele já rompeu o fundo, você retira o stop do fundo e vai colocando nos fundos anteriores, aumentando o seu risco, aumentando a sua exposição. Isso é um erro por falta talvez de conhecimento, mas que é um erro comum e que é um erro que sai muito caro no final das contas. Então você respeita a premissa do mercado, tenta operar a favor das maiores probabilidades, não conta com a sorte, conta com a análise. Maravilha? Eu já quero ir direto para o nosso 6º propósito. Eu acho ele fundamental, inclusive agora, baseado em vários comentários que estou recebendo nos últimos vídeos, que eu procuro sempre estar lendo todos os comentários. Ele é o seguinte: não peque pelo excesso. Em uma escala de 0 a 10 de autossabotagem, pecar pelo excesso está ali próximo do topo. Uma das coisas mais comuns de vermos nesse mercado é as pessoas querendo fazer diversas operações, diversos tipos de operações no dia, porque na mente delas, quanto mais, melhor. Sabe aquele ditado bem comum que o povo fala, use e abuse? Tá, nós vamos separar o abuse e vamos ficar apenas no use. Use uma boa estratégia, mas não peque pelo excesso, não abuse. Não queira entrar em tantas operações. Acredito que na sua estratégia tem uma ferramenta muito importante chamada confluência. E essas confluências, elas são as confirmações. Digamos que você vai entrar em um doji. Se você for olhar no gráfico, existem vários e vários dojis durante o dia. E você não vai sair daí alterando tempos gráficos e entrando em todos os dojis. Você vai observar os dojis, observar a confluência, observar o contexto. E você vai selecionar os melhores dojis, ou seja, você vai entrar naqueles dojis que tem confirmações do contexto. Que a análise gráfica confirma a presença de operadores nessa região. E assim você vai ser lucrativo, assim você vai entrar em boas operações. Use, mas não abuse. Não peque pelo excesso.
Show de bola? Eu entendo a gravidade que é você não conseguir gerenciar suas operações. E para isso, eu tenho um outro propósito que é voltado para o gerenciamento de risco, para os cálculos de ganho e perda, como você pode se manter consistente ao longo do tempo. Então já vou trazer ele aqui agora. Seja convexo. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando para você usar um balanço contábil. Como assim? A convexidade ela está relacionada a você ganhar mais e perder menos, que seria gastar menos. Quando você usa um balanço contábil, você vai decidir que você não vai entrar em operações que vão te pagar menos do que o risco. Os bons investidores optam por fazer aportes em ações que oferecem uma margem de risco abaixo de 50%, por exemplo. Significa que o preço da sua ação está abaixo do seu valor patrimonial, por exemplo. Em uma operação aqui no Day Trade, para ser uma operação convexa, significa que, fazendo uma operação técnica baseada em uma análise técnica em um bom price action, se você ganhar, você vai ganhar equivalente a 2, 3, 4, 5 vezes mais do que você perderia nessa operação. Isso é uma operação convexa. Isso é colocar o gerenciamento de risco ao seu favor. Convexidade te faz escolher boas operações. Eu sei que eu não vou ganhar sempre, ok. Então às vezes que eu ganhar, tem que ao menos cobrir as 2, 3, 4 vezes que eu perdi. Isso é ser convexo. A convexidade vai te fazer escolher boas operações. E isso vai te manter consistente. Esse é o propósito que te obriga a fazer o certo antes de entrar em operação. Porém, eu tenho um outro propósito, é o nosso quarto propósito, e eu vou trazer ele agora, que é um propósito que me ajuda a escolher boas operações. Olha só, entre no ciclo de mercado. Porém, nós temos um pequeno problema aqui. Você precisa saber quando o mercado está tendendo a fazer alguma coisa. Você precisa saber quando o mercado está em consolidação. Você precisa saber quando o mercado está em estágio de reversão, estágio de rompimento forte. Se você correr o risco de entrar contra um estágio de mercado, a chance de o mercado pegar o seu dinheiro rapidamente é muito alta. E isso causa uma frustração. Isso é um grande problema. Você não pode ser um desses trades que você fala, não, eu vou entrar aqui porque ontem eu fiz uma operação assim e deu certo. Você entra em operação e de repente o mercado ele está em um estágio diferente do que estava ontem. O ciclo do mercado mudou, já não é mais o mesmo ciclo de ontem. Entre no ciclo de mercado. Se o mercado está em um estágio de reversão, você não pode mais operar a tendência anterior. Se antes era de alta, o mercado está em um ciclo de reversão, então agora ele está em tendência de baixa. Não fique comprando porque antes ele estava em tendência de alta. Identifique o ciclo de mercado e entre a favor do ciclo de mercado no momento. Esse princípio vai fazer você não cometer erros principiantes, erros estúpidos. E esses erros estúpidos, eles tiram muito dinheiro de você, tá? Não se enganem. Agora, eu quero falar do nosso terceiro propósito e ele é tão importante quanto você entrar em uma boa operação, que é o seguinte: não quebre suas regras. Você precisa ser disciplinado. Isso é necessário. Não é uma opção, time. É uma necessidade. A disciplina, no final das contas, é quem vai fazer você chegar onde você gostaria de chegar. A grande maior parte das coisas na vida, desde que seja possível, você consegue com disciplina. A não ser que você queira algo do tipo, eu sou um ser humano, eu quero me transformar em uma borboleta para sair voando pelo país. Biologicamente é impossível, mas ser consistente no mercado financeiro, fazer muito dinheiro, é uma coisa possível porque muitas pessoas conseguem. Então, nesse caso, a disciplina é uma das ferramentas principais, ou se não, a ferramenta principal para você chegar nesse feito, para você conseguir esse resultado. Pense nisso, time. Eu acho que um ingrediente necessário para você manter uma boa disciplina é a sensatez. O que seria essa sensatez? Se você é uma pessoa que está acima do peso e você sabe que você precisa emagrecer, você precisa fazer um déficit calórico. Você precisa ingerir menos calorias e perder mais calorias. Bom, se você sabe que precisa e você faz, você é uma pessoa sensata. Então eu acho que começa por aí. Seja sensato, faça o que você sabe que deve ser feito. Consequentemente, você vai estar tendo uma disciplina extraordinária e isso vai fazer com que você alcance resultados incríveis nas demais coisas. Disciplina é uma das coisas que você tem que dominar. Não é uma opção.
é a ponte para você chegar onde você quer chegar. Um trader disciplinado, ele perde um pouquinho ali, perde outro pouquinho aqui, mas no final das contas, ele mantém suas regras, seus princípios, e por conta desses princípios é que esse trader ele é consistente. Show de bola? Agora, time, eu tenho mais um propósito, é o nosso segundo propósito. Só falta esse mais outro para acabar. E esse propósito, ele me ajuda nos dias em que eu estou um pouco para baixo, um pouco desanimado. Tem dias e dias, tem dias que você tá bem, outros dias você tá um pouco desanimado. E esse propósito, ele me ajuda nesses dias ruins, cara. Olha só, não desista. Desde que ainda continue fazendo sentido para você, não desista. Independente de qual seja a área, se trata de uma persistência. Faça o trabalho duro, não pule etapas. E é assim que funciona, time. Eu não consigo enxergar, eu não sei se existe um atalho onde você pode pegar e conseguir o sucesso sem ter que trabalhar duro, sem ter que ralar, sem ter que dar o seu melhor. Não dá para você obter o sucesso em um negócio que é difícil em poucos dias, eu diria meses. É muito difícil. O sucesso, ele vem após vários erros, vários acertos, uma lapidação emocional, e isso requer tempo. Eu não conheço ninguém que ficou consistente em alguns meses apenas. Não dá, é muito difícil. Digamos que você é investidor. Você precisa ter uma carteira de no mínimo uns 2, 3, 4 anos, porque aí você vai comparar a rentabilidade do primeiro ano, do segundo ano. Não vai ter como saber se você está seguindo uma estratégia boa, linear, que você já pode se declarar uma pessoa vencedora no mercado, se você não tiver uns 2 ou 3 anos de patrimônio investido para fazer uma análise dos dividendos que estão entrando a cada trimestre, a cada semestre. No day trade, eu sei que você entra em uma operação e fecha em alguns minutos, horas, etc. Mas para você obter uma consistência a longo prazo, tem que ter um longo prazo percorrido. Você precisa fechar vários meses, observar a performance de um mês, comparar com outro mês, trabalhar duro, testar a estratégia, fazer vários backtests e você precisa dar tempo ao tempo. Maravilha? É isso, time. Agora nós vamos para o nosso primeiro propósito. E ele está em primeiro lugar por um motivo. Você vai entender agora. Pratique todos os dias. Observe esses grandes profissionais, qualquer carreira, seja um jogador de futebol, seja um empresário, qualquer outra carreira. E desde que seja um profissional ativo, não seja um profissional aposentado, por exemplo. Observe com que frequência esse profissional treina, ele executa, ele trabalha. A prática leva à perfeição. E mesmo com o sucesso nas suas mãos, a prática lhe faz permanecer no sucesso. Não tem muitos dias eu assisti um filme chamado Arremessando Alto, com Adam Sandler. É um filme baseado na carreira do basquete, cara. É um filme muito bom, tem na Netflix. Eu aprendi uma coisa sensacional com esse filme. Adam Sandler, ele tá treinando um garoto muito prodígio, cara, no basquete. E embora seja muito talentoso, desde o primeiro momento, Stanley, que é o personagem de Adam Sandler, deixa claro pro Bob Cruz, que é esse moleque super talentoso, que ele precisa treinar duro se ele quiser competir na liga profissional. E aí Adam Sandler fala uma frase que foi a frase que Bob Cruz precisava para virar aquela chavinha na cabeça, sabe? Que a frase é o seguinte: a obsessão supera o talento. Você tem muito talento, mas você é obcecado pelo basquete? É só nisso que você pensa? Essa foi a frase que Adam Sandler falou para Bob Cruz, cara. Pega essa frase e se pergunte, mesmo que você não tenha um talento, mesmo que você não seja super talentoso em operar, mesmo que você não seja a pessoa que aprende as coisas mais rápidas do mundo, mas venha cá, você é obcecado pelo que você quer? Você deseja ser consistente? Você dá o seu máximo? Você é obcecado por isso? Você só pensa nisso e você rala duro pra caramba? Porque a obsessão, ela supera o talento. Mas se você não se esforçar em um nível hard, você não vai chegar onde você quer chegar. Pratique todos os dias, pratique durante a semana, pratique nos finais de semana. Eu não tô falando que é pra você não se divertir, que é pra você não curtir a vida. Eu tô falando que você tem que se esforçar e tem que praticar todos os dias. Pega o seu celular, por exemplo, baixa uma plataforma mobile. Você tá no trabalho, tem uma folguinha no trabalho, tá indo pro trabalho, tá no ônibus, tá no táxi, no Uber, alguma coisa assim. Esteja com seu celular na mão observando. Tem uma folga durante o almoço, você tem um tempo de almoço, pratique, coloque no gráfico, teste a sua estratégia, volte o gráfico, estude, pratique todos os dias. Eu também não estou falando da maneira que você tem que viver a sua vida,
que você tem que ser igual a mim ou igual às outras pessoas, mas eu estou falando que você tem que trabalhar duro. Maravilha? E esses são os 10 princípios que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo. Eu gostaria muito de ler um princípio que você mais gostou, que você se identificou. Deixa aqui nos comentários. Eu vou tentar ler todos os comentários que tiver nesse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se no canal se você não for inscrito mais uma vez. Deixa aquele like gostosão. Tamo junto e até o próximo vídeo.